Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego. Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas. É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas. Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou. Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar. Isto é apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa. Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia. Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões. As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia. Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta. A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e Ele derramará sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos. Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça.
Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia? Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa. Submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você. O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confia em mim. Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Uma das minhas partes favoritas das Escrituras é Jeremias 29, capítulo 11, que diz assim: Pois eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo resume todo o escopo do coração de Deus para seus filhos. Então, mesmo quando estou passando por dificuldades, lembro que, pelas boas intenções de Deus para mim, estou prestes a entrar em algo maior e melhor. Para o Filho de Deus podem existir momentos ruins ou difíceis, mas não se esqueça disso. Não há desvantagem. Você sempre terminará bem, seja nesta vida ou na próxima. Acredito que Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se sentia assim em relação a Deus. Assim, ele pôde escrever o Salmo 23, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me para uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele sabia que diante das dificuldades, tinha Deus com ele, e isso lhe dava a segurança de que sairia daquele vale escuro da vida. Amado, deixe que estas palavras te fortaleçam hoje. Deus está trazendo grandes bênçãos e abrindo portas em seu caminho. Não perca o controle da vida ou da fé. Mantenha-se firme. Há luz à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás. Não, eles estão à sua frente. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso saber se essas coisas estão prestes a acontecer? Qual é o sinal de que grandes coisas vão acontecer com o que eu estou passando neste momento? O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é a sua primeira confirmação. Essa não é uma mensagem aleatória que aparece no seu feed à toa. Não, é uma mensagem deliberada de Deus para você. Em segundo lugar, permita-me compartilhar com você um sinal de que Deus trará grandes bênçãos e abrirá portas em seu caminho. Eu sei que já compartilhei isso, mas repito mesmo assim. Eu estava conversando com um amigo e disse a ele que, enquanto estivermos apegados a Deus em um relacionamento saudável, onde permanecemos fiéis à sua palavra e sua piedade, tudo em nossas vidas acabará por nos levar a algo melhor. Davi confirma isso no Salmo 66, capítulo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Porque você é seu filho, Deus fará com que tudo resulte para o seu bem. Isso inclui causar grandes bênçãos em seu caminho, bem como portas abertas.
O que uma porta aberta representa na sua vida neste momento? Para algumas pessoas, uma porta aberta significa uma nova oportunidade de emprego. Para outras, significa sucesso de mercado num novo ambiente. Para algumas pessoas, uma grande bênção significa uma provisão milagrosa de dinheiro necessário para pagar o aluguel, sucesso em um exame onde você não tem certeza do sucesso ou promoção em um empreendimento há muito tempo aguardado. Seja o que for que isso signifique para ti, quero que saiba que essas coisas não são impossíveis para Deus fazer. Na verdade, por ser seu filho, você está qualificado para experimentá-las em sua vida. Deus colocou certas confirmações para as coisas ao nosso redor. Enquanto você e eu vivemos, seguindo-o a cada passo do caminho, por tudo o que ele faz ou fará por ti, ele dá sinais diferentes para confirmar que essas coisas acontecerão. Depois de ver esses sinais, saiba que Deus está prestes a fazer algo por você. Estas confirmações não são iguais para todas as pessoas ou para todos os casos. No entanto, para a maioria, existe uma semelhança. Por exemplo, quando se trata de uma mudança de história ou de um milagre financeiro, se você notar que as coisas continuam piorando apesar das suas orações e obediência à palavra de Deus, saiba que Deus está prestes a fazer um milagre acontecer. Posso mostrar a você diferentes exemplos na Bíblia. Cada pessoa que recebeu grandes bênçãos e portas abertas passou por dificuldades por um tempo. Deus havia dito a Abraão, por exemplo, que ele se tornaria o pai de muitas nações. Mas ele e Sara não tiveram um filho por cerca de 25 anos. Um pai de muitas nações não deveria ter falta de filhos, mas ele viveu isso até que veio o seu milagre, o que o tornou ainda mais espetacular. José se tornaria um líder de seus pais e irmãos e diferentes nações se curvariam diante dele. No entanto, este grande líder passou de cidadão comum a escravo e depois foi para a prisão. Parecia que as coisas estavam prestes a mudar quando ele conheceu os servos do rei na prisão, mas ele foi esquecido por bastante tempo, até o dia em que foi lembrado para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dizem que a hora mais escura é aquela que antecede o amanhecer. Bom, esses e muitos outros na Bíblia passaram por essa última hora. Assim como você pode estar passando agora. E logo depois chegou o amanhecer deles. Sua manhã está prestes a aparecer. Sua luz está prestes a irromper. O fato das coisas estarem piorando é o sinal de que grandes milagres estão prestes a acontecer. E o que você deve fazer ao ver esse sinal? No momento em que você ver esse sinal em sua vida de que as coisas estão piorando em vez de melhorar, aqui estão algumas coisas que você precisa fazer. Comece a louvar a Deus sobre o assunto. Por que é importante louvar a Deus quando as coisas parecem sair do controle? Porque essa é a hora de colocar sua fé em ação. É hora de se posicionar para o milagre que está por vir. E nada te posiciona melhor para receber um milagre de Deus do que um coração alegre. Isaías capítulo 12, versículo 3 diz claramente: cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Sem alegria em sua vida, você não será capaz de ver o que Deus está fazendo nela, mesmo quando isso estiver bem na sua cara. No entanto, com alegria, você encontrará novas forças, como diz a Bíblia. A alegria do Senhor é a sua força. Quanto mais você reconhecer e louvar a Deus acima das dificuldades em sua vida, mais forte será sua fé e foco em meio à situação. O diabo geralmente atrai cristãos neste ponto. Muitas vezes os cristãos desistem e começam a reclamar quando o seu milagre está prestes a acontecer. Eles param de ir à igreja, param de ler a Bíblia. Eles param de orar ou confiar em Deus para qualquer coisa. Em vez disso, alguns até começam a falar contra as mesmas coisas em que eles antes acreditavam. Meu amigo e minha amiga, não é assim que você entra pelas portas abertas que Deus prepara para ti. Pelo contrário, isso impedirá você de entrar. Isso bloqueará sua entrada. Você tem que aprender a despertar seu coração para louvar a Deus em meio às crises. E como fazer isso? Concentre-se nele e em suas promessas mais do que nas crises atuais. Cerque-se de coisas que te digam quão grande Deus é, quão fiel Ele é, quão poderoso Ele é, quão consistente Ele é e quão oportuno Ele é. Se você for exposto a isso, perceberá que está exaltando Deus acima da situação.
Se o diabo puder fazer com que uma pessoa deixe de louvar a Deus e passe a reclamar quando seu milagre estiver para acontecer, ele conseguirá mantê-la longe de sua bênção quando ela finalmente acontecer. Outra coisa a se fazer quando você percebe o sinal de que a grande bênção e a porta aberta de Deus está chegando é manter sua integridade e permanecer fiel à palavra de Deus. Isso é muito delicado de se notar. Muitos cristãos sentem falta das portas abertas aqui. O diabo sabe que o seu grande dia está se aproximando. Ele sabe que não pode te parar, mas ele entende que o único que pode impedir de você vivenciar isso é você mesmo. Então ele envia uma cópia, uma versão menos valiosa da descoberta, e a cópia dele é uma da qual você se arrependerá no final. Isso exige que você comprometa sua fé para passar por isso. Se aceitar a cópia da bênção que o diabo oferece, você está perdendo o panorama geral e se contentando com algo menos do que foi ordenado para ti. José estava no caminho da grandeza, mas o inimigo queria destruí-lo antes que ele chegasse lá. Então ele plantou uma falsificação no caminho. Se José abandonasse seus princípios e dormisse com a esposa de Potifar, ele seria promovido. Mas graças a Deus, José sabia que não deveria fazer isso. Ele viu a bênção maior e decidiu alcançá-la. Ele manteve sua integridade e, embora isso o tenha colocado em uma situação difícil por um tempo, valeu a pena mais tarde. Alguns de nós nos contentamos com coisas muito menos do que Deus tinha em mente porque não fomos pacientes, disciplinados e focados o suficiente. Quando o seu milagre estiver prestes a acontecer, é hora de se manter ainda mais firme. Não é hora de brincar ou se distrair. Não é hora de se contentar com algo que se pareça com o que Deus diz. É hora de ficar forte e esperar, de acreditar e permanecer verdadeiro. Não trapaceie, não minta, não falsifique aquele documento. Fale a verdade, defenda a verdade. A grande bênção virá na hora certa. Essas duas coisas são elementos que, se praticados, levarão à experiência de que tudo o que Deus diz está trazendo para a sua vida. Não perca a fé, meu amigo. Fique atento e concentre-se no sinal que eu compartilhei. Peça ao Espírito Santo para ajudar a não ceder às distrações do diabo. Peça para ajudar a luz da sua fé a brilhar ainda mais enquanto a escuridão te envolve. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas pelas quais você esperou aparecerão. Como Davi, você declarará: quando o Senhor libertou o nosso cativeiro, éramos como aqueles que estavam sonhando. Pareceria um sonho porque seria bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Você sabia que, embora o diabo esteja destruindo a vida de muitas pessoas hoje, ele tem seus limites e tem medo de alguns tipos de pessoas? Por alguns tipos de pessoas, quero dizer cristãos. Muitas pessoas não conhecem realmente o diabo, exceto pela forma como a mídia o retrata. Satanás, Lúcifer ou o diabo não é um ser todo-poderoso. Ele não está no mesmo nível de Deus e não é maior do que ninguém na família de Deus. Sim, você ouviu isso direito. Quando ele foi expulso do céu, não foi Deus que se envolveu na batalha, e sim um anjo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando ele for trancado fora da terra por 1000 anos, não será o próprio Deus quem fará isso. Será necessário apenas um anjo. Veja Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja, em toda a Bíblia nunca nos é dito para temermos o diabo ou sermos cautelosos com o seu poder. Deus nunca nos disse que o adversário era poderoso, mas ele disse que o adversário é astuto, ladrão e mentiroso. Na verdade, ele conseguiu convencer muitas pessoas de que é poderoso usando a seguinte estratégia: qual a melhor maneira de começar a derrotar seu oponente do que primeiro dar a ele uma falsa impressão do quão poderoso você é? Se conseguir injetar medo em seu oponente, você enfraquecerá suas defesas. Eles viriam para a batalha já mentalmente derrotados, com base no que você contou ou mostrou sobre si mesmo, mesmo que nada disso seja verdade. Tudo construído sobre nada além das mentiras que você deseja que eles acreditem que são verdadeiras. Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai de todos os mentirosos.
ele também chamou-o de ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A primeira vez que ele foi mencionado em Gênesis, podemos vê-lo demonstrando essa desonestidade. Com as suas mentiras, ele roubou a autoridade da humanidade na terra e fez com que o homem se autodestruísse. Você percebe que quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está tentando criar uma imagem para nós. Não é que o diabo seja um leão que ruge, mas sim que ele age como um. Quando o leão ruge, ele enfraquece sua presa e qualquer outra pessoa que possa ouvi-la. Isso permite que o leão use o elemento do medo para paralisar sua presa antes de ir atrás dela. A presa pode ser mais rápida e ainda mais habilidosa que o leão. Ela pode até ser maior, mas se o leão conseguir paralisá-la através do medo, o almoço do leão já estará garantido. Da mesma forma, o diabo sabe que foi despojado de seu poder e, por isso, introduziu a estratégia do leão que ruge. O que resulta na derrota e na escravidão de muitos não é tanto o poder do inimigo, mas os seus rugidos, as suas mentiras e os seus truques. Se você cair nas mentiras ou nas armadilhas dele, você dará a ele poder sobre sua vida. No entanto, o diabo sabe o que temos. Ele sabe do poder que carregamos ainda melhor do que muitos de nós sabemos. Ele sabe exatamente quem somos, mesmo quando nós mesmos não temos consciência do que somos capazes. Então, quem são aquelas pessoas que o diabo teme? Por que ele tem medo delas e o que ele mais teme nelas? O diabo teme o verdadeiro Filho de Deus, o cristão, que tem consciência. Consciência do quê? O diabo teme aqueles que têm consciência da sua identidade em Cristo, que sabem o que a palavra de Deus diz sobre eles e sobre o diabo. O diabo tem mais medo que as pessoas saibam a verdade. Por isso não é de admirar que Jesus tenha dito: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as pessoas conhecem a verdade, elas quebram as correntes que as prendem ao controle de Satanás. Me lembro de ter ouvido falar de um experimento realizado com 2 grupos de pessoas. Um grupo era formado por indivíduos saudáveis e o segundo grupo era formado por pessoas que tinham alguma doença. Os médicos disseram ao primeiro grupo de pessoas saudáveis que elas tinham uma doença terminal e que iriam morrer, e depois as colocaram em observação. Depois disseram ao segundo grupo de doentes que estavam completamente livres de doenças e que podiam comer o que quisessem, e também os colocaram em observação. Curiosamente, o grupo de pessoas doentes começou a ficar saudável e com boa aparência. A saúde daquelas pessoas melhorou. Já o grupo, o de pessoas saudáveis, começou a perder peso, a parecer doente e a adoecer verdadeiramente uma a uma. Esses 2 grupos internalizaram e acreditaram que as palavras dos médicos eram definitivas, independentemente de como se sentiam. No momento em que alguém em quem confiavam dissesse que algo estava bem ou não, aquilo determinou seus destinos. Este é o maior truque do diabo: fazer os cristãos acreditarem que não são quem Deus diz que são e fazer dos cristãos seus escravos, introduzindo uma vida falsa através do engano. Seu maior medo é que no momento em que souberem da verdade, eles se libertem. E é por isso que ele se esforça tanto para manter as pessoas na ignorância ou nas meias-verdades. Enquanto não souber ou conhecer apenas uma versão errada da verdade, você ainda estará preso ao diabo. Um dos motivos pelos quais você recebe um alerta do seu banco quando faz um depósito ou quando o dinheiro é retirado de sua conta não é apenas por questões de segurança, mas também para manter você ciente. Não há como gastar dinheiro que não se sabe que tem. Se você estivesse com fome e perdesse acesso ao seu internet banking, mesmo que alguém fizesse um Pix de R$1 milhão para sua conta, o fato de você não ter consciência dessa quantia disponível te manteria na mesma situação daquela pessoa que não tem nenhum centavo. Por quê? Porque você não sabe o que entrou ou saiu da sua conta. Esta é a principal razão pela qual o apóstolo Paulo sempre orou para que os cristãos soubessem tudo o que lhes pertence no Senhor. Eu encorajo você a frequentemente orar como Paulo. Essa oração detém um grande poder. Um exemplo é encontrado em Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 21. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer.
Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, seres espirituais bons ou maus, cujo poder se manifesta no universo. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Uma das maiores demonstrações do poder de Deus foi a ressurreição de Jesus. Ali a morte, a sepultura e toda a estrutura do domínio de Satanás foram derrubados para os filhos de Deus. E na oração de Paulo, ele orou para que os cristãos pudessem saber que este poder está disponível para nós. A razão pela qual Satanás continua tendo uma grande influência em sua vida é porque você ainda não chegou ao conhecimento de quem Deus diz que você é. Você é a morada de Deus, o redimido do Senhor. Você já foi perdoado, salvo, curado, abençoado e recebeu a vida eterna no momento em que entregou sua vida a Jesus por meio da fé nele. O diabo teme um cristão que conhece e abraçou esse conhecimento como verdade. Você sabe o que Deus diz sobre você? Como você conhece e anda em suas palavras? Passando o seu tempo lendo a Bíblia, a palavra de Deus, lendo livros inspirados na Bíblia, escritos por ministros e autores sólidos, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus e confiando no Espírito Santo para obter sabedoria para aumentar o seu conhecimento da palavra. E, acima de tudo, tenha certeza de praticar o que você lê. O que mais o diabo teme? Ele teme o cristão que anda na realidade do conhecimento que possui através da fé em Jesus. Conhecimento é algo poderoso, mas seu verdadeiro poder só pode ser visto quando usado corretamente. E quais são algumas das maneiras pelas quais o conhecimento da palavra de Deus pode ser usado por um cristão? Os cristãos usam a palavra de Deus em oração. Orações baseadas em palavras são orações poderosas, e um cristão que ora pela palavra com fé e no poderoso nome de Jesus tem uma força poderosa a ser reconhecida. O diabo teme esse tipo de cristão que ora. Saiba que nem toda oração será apoiada por Deus. Há muitas pessoas orando hoje que sabem pouco ou nada sobre o que estão pedindo e nem sobre aquele a quem estão pedindo. Alguns estão até orando por medo ao invés de orarem com fé. Essas orações carecem de precisão e, portanto, carecem de poder. Contudo, a oração que tem poder é a oração com fé na palavra de Deus e a oração do cristão que anda na justiça de Cristo. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você entende agora por que o diabo não quer que você ore com frequência? Você entende agora por que ele prefere que você se distraia com outras coisas, ou trabalhe duro e busque suas próprias soluções, em vez de passar o tempo com Deus em busca de sabedoria, graça e força para ter sucesso? Ele sabe que suas orações têm poder para detê-lo e quebrar o controle que ele exerce sobre a sua vida. Os cristãos usam a palavra de Deus na confissão. Isso é diferente da oração. Veja, muitas pessoas podem orar com a palavra, mas depois de se levantarem do local de oração, vão e dizem o oposto do que acabaram de orar. Isso irá neutralizar completamente o efeito da sua oração. A Bíblia nos diz que nossas palavras são poderosas e possuem o poder da morte e da vida. Então, cada vez que você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, essa situação ouve a voz de Deus e responde a essas palavras. Não deixe o diabo te enganar. A palavra de Deus funciona, e a palavra de Deus na boca de um cristão é uma arma poderosa contra o diabo. Por último, o diabo tem medo do cristão que anda na justiça de Cristo. Não banalize essa verdade, meu amigo e minha amiga. O pecado dá ao diabo uma posição segura na vida de qualquer filho de Deus que brinque com ele. Veja, o pecado é do diabo, e qualquer um que peca se coloca debaixo do seu poder. O diabo sabe que quando você se apega a uma vida de pecado, suas orações serão prejudicadas e você terá dificuldade para andar com Deus. Ele teme o cristão que se mantém puro da corrupção deste mundo. Ele sabe que não pode acusá-los nem escravizá-los. É por isso que o diabo continua fazendo tudo o que pode para manipular os cristãos
para que pequem ou permaneçam no pecado. Enquanto não estiver andando em obediência à palavra de Deus, você dará ao diabo um grande dia em sua vida. Querido cristão, não ceda às suas tentações, elas são uma cilada. Mas se você permanecer em Cristo e repreender o diabo com base na autoridade de Jesus, a Bíblia diz que ele fugirá de você. Ele não pode fazer de outra forma. Essa é a sua herança como cristão. Você tem o poder de Deus te dando apoio e por causa disso, você não está no mesmo nível do diabo. Em Cristo você foi elevado e está sentado com Deus no lugar celestial, assim como todas as coisas estão debaixo dos seus pés, incluindo o diabo e seus demônios. Vamos agora orar como Paulo orou. Pai, oramos que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e discernimento para que possamos te conhecer melhor. Oramos para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados para que possamos conhecer a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da tua herança gloriosa em teu povo santo e teu poder incomparavelmente grande para nós que cremos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Qualquer um pode ter uma opinião sobre você, mas independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você. Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado. E Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que Ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema. Mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer,
pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor. Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida. Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou o fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles. Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos, mas porque Deus estava com eles, travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá. Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10,
Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido, muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto. Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório ou em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle. Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir. Deixe a fé fluir. Deixe a força fluir. E deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido Filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta. Deus tem a palavra final sobre sua vida. Você não é dono de si mesmo. Ninguém mais tem o poder de declarar sua conclusão ainda. Independentemente de onde você esteja agora, até que Deus diga que acabou, não acabou. Você precisa saber que a mão de Deus está sobre sua vida. E Ele está no controle. Não acabou até que Deus diga que acabou. Um dos maiores adversários que você enfrentará na vida é o medo de não atender às expectativas que lhe foram estabelecidas. No esforço para satisfazer as expectativas de todos, muitas pessoas se perderão, esquecendo quem são ou o que representaram. A necessidade de deixar todos orgulhosos levou a mais pessoas quebradas do que satisfeitas. Por quê? Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que somos quem todos nós veem ser. Somos ensinados a acreditar que tudo que você possui é a medida do seu valor, mas Jesus ensinou o contrário. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, diz: Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que é o homem? Qual é o seu destino? Como você mede o valor dele? Quando Deus criou Adão, Deus o abençoou para ser frutífero, multiplicar-se, encher a terra e ter domínio sobre todos os seres vivos na terra. A humanidade foi criada como representante de Deus na terra. A humanidade se tornou uma autoridade na terra depois de Deus. A única autoridade sobre a humanidade era Deus, e Deus os tornou conscientes disso. Como isso se aplica a você hoje? Você pode ver que, desde o início, a intenção de Deus era clara.
Você foi criado para demonstrar fecundidade, domínio, produtividade e vida. A vida das pessoas deveria ser um milagre todos os dias. Fomos criados para criar, recriar e maximizar toda a criação de Deus em seu potencial máximo. Mesmo quando a humanidade caiu em desgraça, Deus nunca desistiu da humanidade. Ele continuou a colocar tudo no lugar para garantir que a humanidade fosse capaz de ocupar o seu lugar no plano final de Deus, ser a sua extensão na terra, demonstrando a sua glória até o fim. O rei Davi observou a paixão de Deus pela humanidade, mesmo quando todos eram pecadores e continuavam a desagradá-lo, e disse em Salmo capítulo 8, versículo 3 ao 8: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Veja, Deus é apaixonado pelos humanos, apesar de suas falhas e do estado de seus corações. Ele sabe, no final das contas, que eles são como são por causa de sua humanidade e da queda em desgraça. Deus sabe que, através da sua busca apaixonada pela humanidade, ele proporciona um caminho para ser melhor e restaurada como Deus a designou. Agora, quando Jesus veio, ele preparou um caminho para voltarmos ao plano de Deus. Não importa onde você esteve, o que você passou ou o que você tem ou não. Se você abraçar Jesus e entregar sua vida a Ele com fé, Ele assumirá o controle. Quando Deus estiver no controle de sua vida, tudo começará a entrar em ordem. Você entenderá então o propósito de Deus para a sua vida, quando disse que a vida de uma pessoa não consiste em abundância de bens. Você pode reunir quantos bens quiser e pensar que encontrará neles o seu valor, mas ficaria surpreso ao saber que ainda se sentiria vazio. Por quê? Porque falta a peça mais importante. A sua vida não está entregue a quem importa. Veja, há algo sobre uma vida sob o controle de Deus. Por favor, observe isso. O fato de Deus estar no controle não significa que não haverá tempestade. Você pode perder o emprego. Isso não significa que Deus não esteja no controle. Você pode orar e jejuar para se recuperar de uma doença, mas ainda assim não acontecer, e não significa que Deus não esteja no controle. O domínio de Deus é primeiro estabelecido no seu coração, e é aí que reside o elemento da certeza da fé. Esta garantia é que não importa o que aconteça ou não, há um trono para Deus em meu coração, e esse trono é ocupado por seu legítimo proprietário. As coisas podem não acontecer como eu quero, as coisas podem não ser como eu quero agora, mas com Ele, sei que estamos indo para um lugar bom. Você percebe que muitos filhos de Deus têm mais confiança em seu piloto ou motorista do que em Deus. Eles dormem no avião ou ficam olhando o celular no carro, mas confiam que chegarão ao destino. Eles não param a cada quilômetro para perguntar ao motorista para onde estão indo. Eles não param para perguntar se ele tem certeza de que pode levá-los até lá. Eles apenas acreditam que ele pode levá-los aonde precisam estar. Mesmo quando se mudam de uma casa para outra, contratam transportadores e deixam-nos cuidar dos seus bens sem se preocuparem se os roubarão ou perderão. Todos nós demonstramos diferentes tipos de fé todos os dias em diferentes compromissos. Porém, quando se trata de Deus, queremos ver para onde Ele está nos levando e como chegaremos lá. O medo do fracasso impede que muitos de nós esperemos fielmente para ver Deus agir em nossas vidas. O lembrete de que Deus está no controle é mais do que uma garantia para mantê-lo em movimento. É um lembrete para permanecer dentro dos limites de sua liderança, seguindo-o e não a si mesmo. Agora, você pode estar ouvindo esta mensagem e pensar, mas ainda não alcancei todo o meu potencial. Tudo que eu tentei ainda não deu resultado. Meus esforços continuam encontrando uma parede de tijolos. Achei que, a essa altura, já estaria casado. Eu teria meus filhos, teria minha própria casa ou minha empresa. Você pode sentir que seu tempo já passou, sentir que tudo acabou. O diabo pode dizer a você que você não é suficiente, ou que acabou para você porque, de acordo com o seu entendimento, você nunca mais terá a oportunidade. Mas lembra do que eu disse antes? Você foi criado para ser algo.
a representação de Deus na Terra, fecunda e crescente. Você pode colocar expectativas em si mesmo. As pessoas podem colocar expectativas em você, mas apenas uma expectativa importa, e todas as outras expectativas devem estar abaixo a ela. É o plano e a expectativa de Deus para você. Quando você está seguro dentro dos limites do plano de Deus, você pode dizer com segurança que Ele está no controle na sua vida. Nesse ponto, não importa o que aconteça contigo, haverá uma forte confiança e garantia de que tudo vai dar certo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz: "Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." O que você está enfrentando hoje não é uma representação do seu destino. É uma curva na estrada, um solavanco, uma fase. Não é o fim. Um dia você olhará para trás e testemunhará a fidelidade de Deus. Onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. Pode não ser tão chamativo quanto você sonhou que seria, pode até não ser como você viu ou como Deus disse, mas certifique-se de estar dentro dos limites do seu domínio. Como? Através da fé e de um relacionamento com Ele. Esse é o lugar de segurança, paz e descanso. Pode não ser a ausência de problemas e de caos, mas será a presença de paz apesar do caos. No versículo 28 de Romanos, capítulo 8, a Bíblia acrescenta: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Se Deus estiver no controle de sua vida, sua mão repousará sobre todos os seus assuntos. Ele irá guiá-lo, ensiná-lo, confortá-lo e fortalecê-lo onde e quando você precisar. Será mais fácil ser liderado quando você puder obedecer, mais fácil obedecer quando você se render. Portanto, a questão não é: será que Deus confirmará o que Ele diz na minha vida? Em vez disso, dê a Ele o controle sobre minha vida para que Ele tenha a palavra final. Quando Deus estiver no controle de sua vida, Ele terá a palavra final. Não é o que as pessoas dizem, não é como você se sente, mas o que Ele diz acontecerá. Se Ele disse alguma coisa sobre sua vida, permaneça firme nisso. Permaneça forte em sua fé. Deixe Ele guiá-lo. Enquanto Ele estiver no controle, nada em sua vida vai desmoronar. Ele o guardará e você terminará em bênção e descanso. Deixe que essas palavras em Pedro, capítulo 5, versículo 10, fortaleça sua segurança no poder de Deus sobre sua vida. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tudo ficará bem, porque o seu Pai Celestial tem a palavra final, e até que Ele diga que acabou, sua vida ainda não acabou.